Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Geração Jovem, o Gcast da Gazeta do Paraná, não é mesmo? Então, para iniciarmos, te convido para você se inscrever no canal, curtir aí o nosso vídeo, comentar, mandar o seu oizinho, a sua dúvida e, claro, curtir, compartilhar também com os seus amigos, com os seus familiares, na sua lista de grupos, não é? Do WhatsApp, enfim, fique super à vontade. Sabe por quê? Porque hoje nós temos um prêmio exclusivo aqui, ó, dos nossos convidados mais que especial. Então, se eu fosse você agora, já comentava aí logo abaixo do nosso vídeo, eu quero ganhar. Porque realmente o prêmio está maravilhoso. E quem vai te presentear? Adivinha? Estou com um casal maravilhoso aqui. A Cibele e o Walter, não é mesmo? Deixa eu lembrar o nome da Cibele, turma. É Cibele de Fátima Cous e Walter Mazo. É isso? Sejam muito bem-vindos ao nosso Geração Jovem. É um prazer, uma honra recebê-los aqui. Fiquem super à vontade para compartilhar todo o conteúdo que deseja, tá bem? Obrigada. E como Geração Jovem, pessoal, vocês já sabem que o Geração Jovem tem aquela pegada de entretenimento, música, lazer, descontração, enfim, diversão, mas também tem estilo e qualidade de vida. É sobre isso que nós vamos tratar hoje, trazendo para você muitas informações de uma cultura diferente, de uma arte diferente. E é por isso que eles estão aqui, para apresentar um pouquinho dessa cultura, dessa arte incrível, não é mesmo? Que é o yoga. Cibele e Walter, fiquem à vontade para falar para a gente também desse evento, que claro, eu tive o prazer, o privilégio de me surpreender demais com o evento, que foi o primeiro festival de yoga Shambhala de Cascavel. Falei certo? Falou certíssimo. Lá nós tivemos até você, nosso espectador, vai conferir aí logo mais também pelo nosso telão as imagens deste evento incrível que marcou o nosso último domingo, né? Dia 26, que realmente foi um festival incrível, regado de comidas veganas, vegetarianas, palestras, tinha o que? Feira, música, não é? Artesanato. Música, artesanato. Fique à vontade para falar sobre isso para nós. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado, Ana. Boa tarde, Ana. Obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo, né? Que vêm para ouvir um pouquinho desse trabalho que a gente desenvolve através da Shambhala, né? Que é a nossa escola, uma escola, um centro de yoga terapia. E nós também formamos professores, né? Na área do yoga, além de formar também massoterapeutas. Sempre com essa visão holística, né? Que é essa visão do ser integral, né? Que não é apenas a parte física, mas sim a psique, as emoções. Então, esse evento que nós fizemos no dia 26 foi um marco, né, para nós, porque nós pudemos trazer a possibilidade de acesso gratuito das pessoas às técnicas do yoga, que são milenares e que podem realmente nos libertar do sofrimento, né? A gente diz que o sofrimento desse mundo, ele vem da nossa ignorância. Então, quando a gente acessa um conhecimento e recebe uma técnica que é capaz de purificar a nossa mente, purificar o nosso corpo, porque também a gente vai passar a nutrir esse corpo de uma outra forma, com outra consciência, que toda essa modificação na rotina, no dia a dia, vai impactar tanto a nossa forma de pensar, que a gente vai ser de fato agentes de transformação do mundo, que é o que a gente quer. Então, a gente olha para o yoga não apenas como uma prática física, que é o que o Ocidente acaba de uma forma equivocada trazendo, mas sim como uma maneira de revolucionar o ser humano. Porque não tem como você pensar em ética e moral se você está com fome, se você está desnutrido. Teu corpo não vai funcionar de forma adequada. Então, o yoga, ele é um sistema, né, que vai envolver mantras, vai envolver práticas respiratórias, alongamento, fortalecimento muscular, meditação, silenciamento, né, interiorização, e todos esses aspectos que o yoga traz nos ajudam com o autoconhecimento. E isso é libertador. Se conhecer é a única maneira que a gente tem de poder contribuir para um mundo, de fato, melhor, mais justo para todas as criaturas. Sem dúvida, Cibele. E realmente o Walter também estava lá, né? Vocês, um casal lindo, realmente. Obrigada.
trabalhando junto, fazendo o primeiro festival de yoga, né? Eu vi lá que realmente as pessoas chegavam a todo instante, o evento foi o dia todo, né? Sim. E realmente o pessoal estava querendo participar, indo, levando a família. Achei muito bacana isso, né? Conta para nós, Walter, o que você sentiu naquele evento, a participação das pessoas, o entrosamento delas? Sim, bom, o festival é algo inédito em Cascavel. É claro que já houve festivais menores, né, querida, assim, de yoga, movimentos menores, até nós mesmo, o Alexandre, né, também já... Que está na Índia, né, que é um amigo nosso. Que já fez professor. o Yoga da Primavera, né, que é no festival. Mas com esse porte, assim, acho que foi a primeira vez aqui em Cascavel, né? São vários fornecedores, né? De feira de artesanato, música, muita música teve, as palestras, né? Então, eu acho que foi algo novo para todo mundo, né? Tanto para nós, né? Quanto para as pessoas, os expositores e para você, né? A gente conheceu a Ana lá, inclusive. Lá Sim, com certeza. Eu confesso que eu não estava preparada para ir ali, estava na região ali próximo, ouvi aquela música suave, agradável, desculpa dizer música, mas para nós, né? É jeito, ali é mesmo. música mesmo. E realmente senti algo assim muito envolvente, sabe? Aquilo realmente veio tomando conta do nosso ser, nos trazendo um sentimento de relaxamento, de paz, de leveza. E a minha mãe estava me acompanhando no carro. Eu falei, mãe, bora? Vamos conhecer? Vamos ver o que está acontecendo lá? Né? Porque realmente foi muito gostoso, aquela sensação. E realmente aí foi quando nós nos conhecemos, Exatamente. né? A cobertura ali, claro que eu fiz algumas imagens que convido todos para assistir, né? As imagens nos comprovam que o público prestigiou demais. É sempre assim nas escolas? Como que é a questão da participação da sociedade nesses encontros? Inclusive ali, o festival aconteceu de 8 horas da manhã até as 6 da tarde. E teve pessoas que ficaram o tempo todo lá. Né? Então foi uma coisa muito interessante isso, né? E eu acho que com relação aos horários, assim, inclusive eu queria que você falasse depois sobre esse teu retiro que ela vai fazer, que acho que a gente não comentou ainda, né? Não. Que é uma coisa muito interessante. Você falou de horários, quanto tempo faz e tal, isso. né? Mas sobre as aulas, querida, eu acho que é interessante tu falar, né? Como é que funciona as aulas de yoga, que daí tem essa coisa do tempo e tal. As práticas, varia de escola para escola, mas uma média da prática física, que vai envolver a respiração, vai envolver a meditação, em torno de 1h15, né, o que a gente tem. Mas tem aulas que duram até 2 horas, 2 horas e meia, e são as mais efetivas, né? Mas a ideia do yoga é que o aluno pratique todos os dias. A gente chama de sadhana. Sadhana é o quê? É tua prática pessoal. Todos os dias você vai encontrar no mundo situações que vão te tirar do prumo. Situações que vão te desafiar psicologicamente, emocionalmente, correria, estresse, ansiedade, depressão, enfim, todas essas, né, essas situações relativamente comuns nos dias de hoje e que com um acúmulo de ano após ano isso pode gerar realmente problemas gravíssimos, né? Não só problemas de saúde sérios, né? E doenças graves. Não só pensando no indivíduo, mas pensando num coletivo adoecido, né? Que toma dessa mesma situação, né? Então, a prática em si, ela é indicada inicialmente todos os dias para te preparar para os desafios que você vai enfrentar ao longo desse dia. Então, por exemplo, um sadhana tradicionalmente orientado pelos yogis lá dos Himalaias, né, da Índia antiga, dessas tradições assim bem restritas, você tem que começar a tua prática. A gente chama de Brahma Muhurtam, que é o horário que é 1h36 antes do amanhecer. Esse é o horário mais adequado para orações, para meditações, para espiritualidade, para estudo também. Então é dito que é um momento de inclinação, né, que a gente tem astrológica, do sol, da lua, tá tudo escuro, há um silêncio, né? Todo espaço tá predisposto para que você se interiorize. Então, que as nossas práticas sejam esse horário. É claro que isso não é todo mundo que consegue fazer, precisa realmente de muita determinação, a gente chama de tapas, né, no yoga, determinação, disciplina, né? Pra gente poder conquistar a si mesmo e dar um jeito na preguiça, dar um jeito, sabe, na má vontade, às vezes a gente chama de tamas, né, que é uma energia assim de letargia que às vezes a gente é tomado. Então o yoga é para ser feito diariamente, ele tem que ser uma ferramenta individual de cada um. Então vamos pensar assim, mais adequado é que esse aluno fizesse uma formação para que ele compreendesse o universo do yoga, porque numa prática, em 1 hora,
que você vai conseguir aprofundar de um conhecimento milenar, sei lá, de mais de 7.000 anos? É muito difícil, existem escrituras muito complexas. Então, a nossa ideia é que o aluno faça uma formação e depois possa aplicar, né, até o ponto que ele possa fazer isso sozinho. Ele estar bem fundamentado, estruturado sobre o que ele está vivendo, o que ele está fazendo, né? É igual atividade física. Vamos fazer uma correlação aqui para os nossos espectadores entender. Na verdade, atividade física, muitos têm horários variados para fazer, né, durante o dia, mas aquele que realmente sabe o que quer, tem foco, tem objetivo, ele vai levantar 4, 5 da manhã e vai malhar. Maravilha. Né? Porque senão você acaba empurrando, né? Com a barriguinha aí os seus objetivos, se você não tem eles pré-definidos, não é? A gente vai sucumbindo à rotina. Isso. Né? E realmente aí é o fato que a gente entra no nossa zona de conforto e a gente entra num ciclo vicioso, né? De maus comportamentos, de uma disciplina ruim que afeta a nossa saúde de forma geral. Procrastina a sua qualidade de vida. Exato. Exatamente. Né? E realmente tu me falou ali de prática, de aprofundar isso. Para que uma pessoa realmente, eu que não tenho aquele conhecimento aprofundado, o que tu iria sugerir para mim, iniciante, para a gente realmente falar, eu vou começar a fazer yoga? Que você iniciasse essas práticas semanais. De preferência que você fizesse pelo menos 3 vezes por semana. Tá. Né? Um dia sim, um dia não. Porque aí você começa a ter instrução correta de um professor, ele vai te orientar, ele vai começar a abrir técnicas, mesmo que você não entenda muito de forma aprofundada o que está sendo dito, você já vai sentir os benefícios na primeira semana. Eu tenho que ir a uma escola, a um estúdio, como nós possível fazer denominamos? online. Né? Depois da pandemia, a gente teve uma mudança muito grande, né, na forma de ensinar. Então, a gente tem boas escolas, bons instrutores disponíveis de forma online. Vai muito da gente buscar e encontrar um professor que esteja em simbiose com a gente, né? Porque é bem importante você fazer uma prática com alguém que você gosta, com alguém que você se Tem sente afinidade. Confiança, exato. Mas assim, eu de verdade, pode até ser uma limitação minha, mas eu acredito que para iniciante é bacana ter um instrutor fisicamente, Sim. para que você possa tomar um pouco daquela energia, porque a prática de yoga ela acaba sendo um momento de mudança de prana, né? Prana é energia vital. Então o professor, com a técnica, com a maneira que ele conduz as suas aulas, ele vai criar um ambiente propício para esse desenvolvimento. Que às vezes vem choro, às vezes está desbloqueando traumas, né? O yoga é muito profundo. Com licença, o que acontece às vezes no final das aulas é os alunos acabam a aula e eles ficam conversando com a si, né? Então por isso que as coisas pessoal eu acho muito importante. Olha, você me falou uma coisa lá na aula e parece que está falando para mim, né? Aí abre o assunto para conversar depois, né? Sobre alguma coisa pessoal, sabe? Então eu acho uma coisa muito interessante. Acho que ainda o professor, assim, o famoso tete-a-tete que a gente fala, né? Eu acho que é fundamental. Entendi. É que, na verdade, agora eu estou compreendendo. O yoga, ele vai muito além de postura, essa situação física, exterior, né? Vem tratando até sentimentos. Fala um pouquinho para nós. A gente trabalha dentro da linha do Tantra, assim, o yoga, ele passou por dentro de inúmeras civilizações. E o yoga não é hinduísta. O yoga, ele não é uma religião. Ele cumpre um papel de religar, sim. Mas ele não é uma religião. Então, independente da crença de qualquer pessoa, ela pode praticar o yoga, né? Interessante. Interessantíssimo falar isso. Então, o yoga não é uma religião. Não é uma religião. Que todo mundo assimila o yoga com Buda, com algo, né? Então, não é. Existem elementos que ficam para, como eu posso dizer, transmitir esse conhecimento. Então, você tem o incenso. Poxa, o incenso também está no cristianismo, né? Foi um dos presentes de Jesus, por exemplo. Sim, sim. Então, se a gente começa a estudar as vertentes religiosas que têm a função de religar, a gente vai encontrar muitas coisas em comum, né? Por exemplo, as músicas de igreja, elas vieram dos mantras. Porque se a gente for olhar cronologicamente o tempo em que a igreja cristã se modelou com o tempo em que a filosofia do yoga existe, a filosofia do yoga ultrapassa a era da escrita. A filosofia do yoga é dito que é de uma época em que não existia escrita e que os gurus, eles passavam seus conhecimentos transcendentais que obtinham através da meditação na forma da fala. Então, a acuidade, né, da memória das pessoas dessa época, da Era de Ouro, que a gente fala, Satya Yuga, eram tão boas que eles decoravam todos os sutras, que são as escrituras que a gente estuda. Então, o discípulo tinha que decorar, e era assim, conhecimento de mestre para discípulo. Chegou um momento
com o declínio da nossa capacidade intelectual, né? Enfim, e com a nossa mundanidade, se é que eu posso dizer isso, Com que as certeza. pessoas foram se desconectando mais da natureza primeiro, né? Muito pela ganância, muito por esse viés do status, né? Isso foi acontecendo ao longo aí da sociedade numa crescente. Cada vez mais a ganância, mais o eu sou, eu faço, O e patrimonial menos também, a conexão né? com a existência, com uma divindade, que não importa o nome que tem, mas é algo que nos dá vida, é algo que nos dá esse sopro de vida e dá sopro de vida para todos, né? Sem dúvidas. Então, nesse momento, a gente percebe que o yoga e a filosofia, por exemplo, dos Vedas, né, que são os livros que direcionam toda a cultura da Índia, por exemplo, eles são muito mais antigos e eles foram a base do desenvolvimento de todas as sociedades. Né? O próprio sânscrito, ele é a língua base do latim. Então, ele veio antes do latim. Então, a gente vai encontrando tantas coisas. O rosário da Igreja Católica, Da NASA, ele veio daqui, ó. Ah, sim, já vamos comentar sobre isso. O rosário veio do Japamala. O Japamala é um instrumento de meditação utilizado tanto pelo budismo quanto do hinduísmo para se recordar de Deus o tempo todo. Super interessante. Inclusive, quando fui para a Índia pela segunda vez, eu lembro no voo, porque daí da África para frente, onde a gente fazia a primeira troca de avião, para ir para Delhi, né? Aí tinha muito hindu, né? Ali em Boli, né, no aeroporto de Boli, muito hindu. Aí eu sentadinha assim, olhando eles com o japamala dentro de um saquinho, porque o japamala também não pode ficar fora. Ou ele tem que estar aqui, ou ele tem que estar escondido. Porque ele é um instrumento sagrado de meditação. De respeito. Nem se deve emprestar, né? Um japamala que você usa, que é seu, você não deve emprestar para ninguém, né? E o que você entoa também não. E eles ficavam entoando. Então, qual que é o objetivo de entoar a gente chama de Harinama Sankritama, né? Que é o Maha Mantra, né? Que é o Hare Krishna, porque eles são todos devotos de Krishna, né? Que Krishna é como um avatar, assim como Jesus, né? Para nós, Entendi. né? Então, eles ficavam entoando o Japamala, que é o que a gente faz. O que é um terço na Igreja Católica, por exemplo? Ave Maria cheia de graça. Você faz inúmeras repetições. É a mesma coisa que se faz há 7.000 anos na Índia Antiga. Muito interessante mesmo. E o que mais a gente pode falar que eu acho muito interessante é o quê? A questão que vocês têm, assim, de respeito com a natureza e também com os animais. Isso me chamou muito a atenção e acredito que também dos nossos espectadores, porque, na verdade, essa proteção aos animais, né? Eu digo a fauna e a flora, vamos englobar tudo aqui, né? Aquela pessoa que protege, realmente, extremamente protege. Aquele que maltrata, ele não tem limites também, né? Então, como que dentro dessa cultura do yoga, vocês veem essa situação? O yoga, ele tem, são 10 preceitos éticos e morais. É como os 10 mandamentos. Aí também tem mais uma similaridade. Então, lá tem não roubar, não matar, né? E o não matar fala da não violência. A gente chama de ahimsa, que ele é o maior preceito moral do yoga, é a não violência. Então, numa prática de yoga, você não pode violentar o seu corpo para fazer uma postura que você não está preparado para fazer. Ah, mas eu quero fazer uma invertida sobre a cabeça, um Sirsasana. Tem muitas pessoas que vêm por causa do corpo pro yoga, né? Tudo bem que venha mesmo pela razão errada, vamos dizer assim, né? Tá ótimo, já é um começo. Mas a pessoa às vezes não tá com fortalecimento muscular, ela precisa trabalhar várias questões na relação dela com o próprio corpo, então ela não pode ir direto para uma invertida sobre a cabeça, ela pode ter até uma lesão na cervical, né? Então, você primeiro não pode violentar você. Todo mundo que violenta a si mesmo pode violentar os outros. Então, tudo que a gente faz com a gente mesmo, a gente faz com os outros. Então, a não violência começa no jeito que você se trata. No jeito que você trata o teu pensamento, o jeito que você trata quem você é, as coisas que você quer mudar, os julgamentos com você, a maneira que você julga, por exemplo, os erros que você, como pessoa, deve melhorar. Então, tratando isso com compaixão, com bondade, porque nós temos defeitos humanos. Nós temos muitos defeitos de personalidade, né? Então, agora a gente vai para um outro nível. Como eu me trato e agora como eu trato o mundo. E o mundo é tudo, né? É o desperdício, é o excesso de consumismo, é a insuficiência, quando a gente acha que nada é suficiente, a ganância, né? A gente quer sempre mais. E quando a gente acha que uma vida é mais importante que a outra,
a gente vai se sentir no direito de tirar essa vida. Então, hoje a gente pode olhar para a nossa questão cultural de comer animais. Amar uns e comer outros. Por quê? Será que de fato a gente concorda com essa prática que foi ensinada, que foi trazida pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós? Né? Então a gente vê que tem muitas pessoas, muitos de nós não questionam e continuam só seguindo, mesmo que tenham gatos e cachorros e amam e estão com os animais em casa e dizem eu amo os animais. Quais? Todos? Ou só os que você, pela tua cultura, você não come? Então são coisas pra gente pensar, né? A gente teve recentemente uma pandemia que foi comprovado que veio pela alimentação de animais exóticos que trouxeram vírus diferentes, né, através do consumo humano. Então, existem hoje progressões até de cientistas que se a gente não reduzir ou até cessar o consumo de animais por conta desse manejo que o agro faz hoje com desmatamento, aí a gente tem pouca chuva, porque precisa, né, e temos enchentes. Então, a gente tem assim um desequilíbrio tão grande. E aonde que realmente isso está acontecendo? É um desmatamento. E não é só no Brasil. É no mundo todo. É no mundo todo. Até a Índia tem se corrompido pra caramba. A Índia que é conhecida pelo ahimsa, pela não violência, pelas vacas soltas que representam as mães, né? A mãe, o leite da vaca que sustentou gerações e gerações em épocas de difícil agricultura, de grãos, etc. Então, mesmo a Índia hoje está corrompida por conta de ganância. Sim, nós percebemos que realmente há um círculo vicioso, né, de situações que a pessoa esquece o seu sentimento, a sua conexão com o divino, né, não importa a denominação religiosa a qual pertence, mas deixa tudo isso para trás justo pela ganância, o dinheiro, a riqueza, a propriedade, a lucros, né? Eles não têm respeito com nada e com ninguém. A gente percebe isso, né? E saindo um pouquinho, Cibele e Walter, dessa questão ali de animais, vamos falar também sobre a questão da alimentação. Muitas pessoas confundem vegano e vegetariano, acham que tudo é igual. Vegano e vegetariano é igual ou diferente? Não é igual. Hoje é natural das pessoas pedirem comidas veganas, né? Subentende-se que a comida vegana, ela não tem nada de origem animal. Então, ela não vai ter nem manteiga, nem mel, nem leite, né? Só que, assim, o termo do veganismo, ele é um movimento político. Um movimento de libertação da escravidão dos animais, de você não usar mais os animais nem para pele, nem para couro, nem para comida, né? O veganismo é um movimento político, diversão também. Vou andar em cima do elefante. Não, a pesca, né? Mas eu não... A pesca esportiva, mas, né? Será que isso é ético? Será que você está respeitando o peixinho lá que o divino, né, mandou para esse mundo de alguma forma? Então, o veganismo é um movimento de libertação. Eu vou dizer que ele é muito parecido com o feminismo, tá? E aqui a gente entra numa questão bem, assim, profunda, complexa também, que o feminismo e o veganismo são ambos movimentos de libertação, de rótulos, de você definir a função de um ser pela sexualidade ou pela condição, pelo gênero dele. Então, eu sempre digo, né, eu sei que é polêmico, mas toda feminista tem que ser no mínimo vegetariana. Entendi. Porque senão ela tá deixando a vaca ser uma escrava para produzir leite também, que deveria ser pro bebê, mas vai dar leite pros humanos, né? A gente diz, cada espécie tem que tomar o leite da sua mãe, não da mãe dos outros. Né? Perfeito, entendi. Então, o feminismo e o veganismo, eles são movimentos políticos. O vegetarianismo, aí sim se refere à dieta. O veganismo não se refere somente à dieta. O veganismo, ele vai incluir você não comprar produtos testados em animais, você não comprar produtos cosméticos, não importa o que quer que seja que tenham origem animal, que algum animal foi sacrificado para poder trazer aquele produto. Então, o vegano, a pessoa que se rotula vegana, ela vai tomar cuidado em tudo, dentro do possível e praticável, porque a gente sabe que nem sempre é possível. Nós estamos num sistema, a gente não pode simplesmente falar, a partir de agora eu vou me fechar nesse casulo, nessa né, aqui nas montanhas do Tibete e não vou ter contato com a sociedade mais. Tem pessoas que têm essa coragem, mas são raras essas pessoas que têm que não vão participar de alguma maneira, coadjuvando
com a crueldade do sistema, né? Entendi. Então, o veganismo ficou claro, né? Que o Sim. veganismo é um movimento político e o vegetarianismo, então, ele vai também, quem é vegetariano, daí nós temos as diferenças, vamos pensar assim. Nós temos o ovo vegetariano. O que é? Então, a pessoa come só vegetais, ela não come carne. Ela come só vegetais, mas ela come ovo também. Só que ovo é carne líquida. E daí, pensando por uma questão espiritual e moral e ética, né, de bondade, de respeito, a indústria dos ovos, ela é tão cruel quanto a do leite, né? Porque as Sem galinhas dúvida. ficam, enfim, em lugares horríveis, produzindo trocentas vezes mais do que elas teriam capacidade biológica e não tem liberdade alguma, né? Mesmo as galinhas livres, felizes, isso aí também é uma coisa bem questionável, né? E nós temos o lacto-vegetariano. O lacto-vegetariano, ele também não come carne, mas ele ingere produtos de origem láctea. Então, se for lá, por exemplo, um creme de leite uma macarronada, ele vai comer. Ele não come com ovos, mas ele come com leite, entende? Entendi. O lacto-vegetariano é muito comum na Índia, porque eles acreditam que o leite da vaca, ele é, mesmo sendo comprovado que é alérgeno, que causa câncer de mama, enfim, é uma imensidão de coisas que só pesquisar um pouquinho, dar um Google, como eu dizer, a gente acessa todas essas informações. Eles ainda têm essa cultura, essa crença por conta das escrituras que falam muito da vaca, né, simbolicamente. Então, eles ingerem produtos com leite, e daí nós temos o ovolacto vegetariano, que consome ovos, leite e vegetais. Mas aí inventaram há pouco tempo, que eu achei ainda nada a ver, flexitarianos. Então, um dia eu sou vegetariano, um dia eu não sou mais. Um dia eu como peixe, um dia eu como... Eu me enquadro nesse daí. Eu me enquadro nesse. Flex vegetariano. Mas pô, não sei, enfim. Um dia come uma coisa de cada. Legal, gente. Desculpa a brincadeira, Imagina. mas é referente a isso mesmo. Sim. Nós, muitas das vezes, nós estamos perdidos num mundo que realmente é só fast food o tempo todo, né? O corpo reflete realmente o que a gente come, então dá de perceber, né, galera? Olha aí, ó, o que a gente anda comendo, né? Porque o corpo fala, né? Aonde tá doendo, quais sentimentos a gente tá sentindo, enfim. É muito, a gente leva a brincadeira, mas isso é qualidade de vida, interna, externamente falando. A digestão não é só do alimento, a digestão é da Isso. experiência. O que você está vivendo na tua vida, se você não digere ela direito, você provavelmente vai ter ânsia de vômito, né? Você vai jogar para fora uma coisa que você não aceita. O organismo não aceita. Se você não está absorvendo, de repente, uma experiência, uma situação que tirou você do prumo também, você vai ter uma diarreia ou vai ter uma constipação, né? Então, tudo isso reflete a nossa digestão ou não digestão das experiências, não só dos alimentos. Agora, imagine um alimento que é tóxico, que já tá pobre de energia vital, porque ele tá 3 meses numa prateleira de um mercado. O que tem de prana nesse alimento? Por isso que as pessoas ficam cansadas, entendeu? Não consegue ter produtividade, não consegue ter ideias. É porque ela tá toda intoxicada de coisas que não estão sendo digeridas. Então, é preciso fazer um detox mental e físico. Tá certo. Não, mas realmente isso é muito importante. Nós estamos falando aqui com o Brasil e com o mundo. E, claro, exatamente com o público jovem. E nós vemos hoje que a maioria dos jovens sentam errado, com um pacote de pipoca, um fast food ali. Gente, aquilo vai gerar uma série de consequências físicas, sentimentais, enfim, né? Muito. Porque também não está buscando uma conexão, né, com aquele ser supremo, divino, né? A gente sente isso. E qual é a recomendação para este nosso público, Cibele e Walter? Acho que o Walter está querendo falar um pouquinho, viu, Cibele? Se me deixar... Maravilhosamente bem. Bom, com relação, acho que a alimentação, só um adendo que eu queria falar, assim, eu acho que para nós homens, isso é muito interessante, inclusive para o yoga. Eu tenho a impressão que o yoga, a maioria das pessoas acha que é coisa de mulher, né? E Preconceito. É um Preconceito. Uhum. Voltando um pouquinho a esse assunto antes, né? Então, Sim, à vontade. É legal pensar que os homens, para os homens é muito importante, sabe? Fazer o Me yoga. fale especificamente, Walter. Eu pratico yoga com a Si mais a parte filosófica, sabe?
Entende? Eu não te falei antes, eu sou professor de música. A Shambhala, eu já voltamos ao assunto da alimentação, é que a Shambhala é um centro cultural praticamente hoje em dia, né? Que já tem cinema, já tem as práticas de yoga, obviamente, né? Tem o curso de massoterapia, né, querida, que tu não falou ainda, e agora tem aulas de música. E eu sou dessa função da música ali na Shambhala, né? Então a parte do yoga, eu gosto muito de conversar com ela me ensina muito sobre a questão filosófica, né? Que a gente entra em várias discussões, debates, e você me ensina muita coisa. E eu acho que essa parte quase ninguém sabe, entende? Aqui no Ocidente virou uma coisa assim, é uma coisa de mulher magra, né? Pode ver assim nas propagandas, né? Aqui no Ocidente se fala muito disso, né? E esquece dessa outra parte que eu acho que é fundamental. Então, e com relação assim, à alimentação, nós homens também tem a coisa do churrasquinho, da cervejinha, né? Assim, sabe? Vamos lá em casa, tudo no diminutivo, né? A cervejinha, churrasquinho, né? Sim, que faz uma barriguinha, né? Barriguinha, né? Tudo para diminuir o peso que tem, né? Com certeza. E assim, e a carne realmente é um desafio imenso, sabe? Você parar de comer carne. Eu tenho impressão assim aqui, sabe? Sobretudo aqui no sul, né? Que aqui é cultural mesmo, né? É o churrasco mesmo. A gente está muito influenciado pela região do Rio Grande, né? Isso. Então é uma coisa muito normal aqui. Então é um desafio gigantesco. Eu tenho a impressão assim que tem que ter uma força muito grande para você conseguir mudar esse sistema, sabe? Mas é possível, entende? Então nós temos um grande público de homens que praticam o yoga. Eu acho que está aumentando, né? Tá aumentando, tá crescendo. Sim. Justamente por conta desse preconceito que tem. É. E você sabe que o yoga, só fazendo um link, claro. o yoga é uma prática estritamente masculina. Sabia? Não, originalmente, isso né? eu tô surpresa. Os primórdios só homens que praticavam. Raras eram as... Você vê como é patriarcado, né? Raras eram as mulheres que eram iniciadas por gurus. Pode ver que se você for olhar a quantidade de guru que tem, você encontra muito mais masculinos, muito mais homens do que mulheres. No yoga nunca não foi diferente. Bacana. Né? Então as coisas se inverteram, né? Chegou um momento que o homem parou de praticar e começou a descuidar da sua saúde. Até por isso que a gente tem políticas públicas, né, de saúde do homem, porque o homem só vai para o hospital se estiver desencarnando, né? Com certeza. Senão não vai. Então é muito importante. Assim, às vezes o que traz a pessoa pro yoga? Ou aquela condição, assim, de perder peso, ou uma condição de que a pessoa está se sentindo fraca, ela precisa alongar, ela está sentindo que não está fisicamente bem, né? Então essas seriam as razões. Ou a pessoa que talvez está um pouquinho à frente, ela não está doente, ela tá bem, mas ela sabe que o yoga vai ajudar ela a gerenciar melhor as emoções e os sentimentos e vai ajudar ela a ser mais produtiva. E quando eu falo produtiva, eu não tô falando de capitalismo. Eu falo produtiva em relação às funções da própria existência. Vai centralizar a pessoa. Exato. Isso, centralizar. Então ela vai poder, sabe, aquilo que cada um tem de muito bom, ela vai poder realmente manifestar isso na sua vida de uma forma muito mais forte, muito mais precisa. Tem que ser então, rápida yoga, também, né? E o yoga traz tudo isso, assim. Eu posso dizer pela minha própria experiência o quanto eu sou uma pessoa diferente, né? Antes e depois do yoga. Antes e depois de parar de comer carne. Relate isso pra nós, por gentileza. Assim, essa transição não é fácil, porque é muito mais coma do que não coma, né? Todo lugar que você vai, até hoje, apesar de todos os movimentos, né, que já tem consciência, que tem restaurantes que já estão atendendo esse público, né? Mas é muito mais fácil de você não encontrar do que você encontrar. Muito mais fácil. Né? Então, você fazer transição é mais ou menos assim. Você tem que fazer em casa, né? Porque nem sempre você vai conseguir. Quem viaja muito, por exemplo, é muito difícil. Vai numa cidade menor aí, tudo tem carne. A galera põe carne até numa salada, gente. Sim. Sabe? Isso é verdade. Então, assim, é um grande desafio. Então, a gente tem que ter muita força interior. O que eu acho que é fundamental? É você ter acesso a informações que te fortaleçam no propósito. Então, assim, em vez de você fugir daquilo que acontece de verdade no mundo, você tem que buscar. Vai assistir documentário que mostra lá como que eles são tratados. Olha lá do que aquilo que você tá... Porque você, com o teu dinheirinho ali, você tá financiando a crueldade. Tá longe de você, você não tá vendo, mas você tá pagando. Tá pagando o salário de alguém que tá lá matando, entendeu? Então, a que distância você se importa? Só o que você não vê, né? Então, uma das coisas que, pra mim, me ajudou muito a me manter no propósito de vencer o paladar, de vencer o vício do paladar, foi saber o que acontecia.
Então hoje eu sigo várias iniciativas veganas, várias pessoas que são influencers de verdade, que são influencers bons, que ajudam realmente as pessoas a terem consciência, né, que vão falar sobre como cozinhar uma coisa, cozinhar outra. Ou às vezes fazer um prato, por exemplo, feijoada, por exemplo, é um prato muito afetivo da nossa cultura. Ai, uma feijoadinha, que legal, a pessoa já lembra da família, da reunião, isso é maravilhoso. Cara, como que eu vou fazer uma feijoada sem ter a crueldade lá? Pô, tem um monte de receita, tem o tofu, tem o fungo, enfim, tem muita coisa que pode ser feita. E não só nessa receita. Hoje todas as receitas, existe até pão de queijo sem queijo. E o detalhe, né, Cibele, a partir do momento que o nosso subconsciente entende tudo isso, processa a informação como positiva, que eu não vou mais me alimentar, né, de carne, enfim, de uma ou outra situação, você come aquilo com prazer, alimenta-se bem, sacia-se, e você não sente falta daquilo. Exatamente. Não é? Eu, na verdade, sempre tive curiosidade em saber mais sobre isso. Por isso que eu estou amando aqui tê-los conosco, justo para aprender bastante, sabe? Mas me fale uma coisa, hoje, com os supermercados que temos, com as feiras que temos, é possível nós termos qualidade na alimentação? É possível, é muito possível. O que eu digo que a via do fast food vegano também não é interessante. Você vai ter hoje hambúrguer que é feito, que é pronto, que também está lá armazenado com prazo de validade de 8, 10 meses. Então as pessoas pensam assim, mas se vegetariano estrito, que seria o vegano que chama hoje, a gente chama o termo certo é vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, né? Então, para ser um vegetariano estrito, o ideal é que você optasse por aquilo que está na feira, e que você aprendesse a cozinhar e reconstruísse o teu hábito de paladar. Porque assim, tem até um estudo muito legal que fala que são as bactérias do nosso intestino que estimulam a gente a fazer escolhas alimentares. Então, quando elas trabalham um pouco para obter os nutrientes delas lá no intestino, elas vão sempre, de alguma maneira, influenciar as tuas escolhas sempre por alimentos ultraprocessados, porque isso fica mais fácil para elas deteriorarem. Né? Agora, por exemplo, uma fibra, vai comer uma cenoura, né? Então, essa cenoura vai passar pelo processo de mastigação, do bolo alimentar, do quimo, até chegar no intestino. Então, as bactérias têm que trabalhar um pouco mais para separar os açúcares do carboidrato, tudo que precisa ser distribuído para o nosso corpo. Então, assim, quanto mais você come fast food, mais você vai querer comer fast food. Por isso que você vai lembrar do hambúrguer e vai, ai, que delícia, a pizza, Por quê? Porque você já está sendo comandado pelas suas bactérias intestinais, elas estão escolhendo por você. Então, a orientação é não ir pela via do que está pronto e você aprender a cozinhar, né? Sabe outra coisa que você quer falar, né? Não, é só comentar sobre a Shambhala também tem essa questão da comida lá, que a dona Isabel, que é a mãe da Si, faz uma coisa maravilhosa. E todo mundo que vai lá fica impressionado com comidas assim, extraordinárias, e são vegetarianas estritas, né? Nós usamos nem leite, nem mel, nem manteiga, nem ovos. Cueca virada, a gente faz cueca virada tradicional, a gente faz sem ovos, sem manteiga, sem leite. E fica maravilhoso. Então, assim, uma força de vontade ir atrás, mas a possibilidade existe completamente. Mais importante do que tirar a carne, olha, vou falar uma coisa muito séria agora. Mais importante do que tirar a carne do prato é você colocar coisas no seu prato antes de tirar a carne. Por que eu tô dizendo isso? Porque aconteceu comigo. Eu fiz um mapa astral, não sei se você conhece o mapa astral védico, né? Sim. Desse meu amigo que organiza viagens pra Índia, inclusive fui com ele as 2 vezes que eu fui, né? Que é um querido, tá lá inclusive. E do dia pro outro eu virei vegetariana. Como assim? Isso foi um choque. Porque virou minha chave. No mapa astral ele me falou umas coisas que mexeram comigo assim, que eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquela. Pra você ver, quando a gente faz um processo terapêutico válido, que o terapeuta é bom e você tá aberto a uma transformação de verdade, não só da boca pra fora, a transformação acontece ali. Mas foi sofrido, né? Porque todo mundo começou a me julgar, eu já tinha 2 filhos, né? Minha mãe julgando, meu pai julgando, meu ex-marido julgando, todo mundo caindo, matando em cima por conta disso. Vai ficar desnutrida, porque responsabilidade, aí a proteína, frescura, né? Gente, pelo amor de Deus, é proteína, parem com isso, a gente precisa de fibra, proteína. O alimento com maior quantidade de proteína no mundo é o grão de bico. No mundo não, mas aqui que a gente conhece do dia a dia é o grão de bico, não é a carne. De onde que você acha que a vaca que come pasto tira a proteína do músculo dela? A gente não precisa dos animais. Os animais
retiram e a gente vai lá e pega a parte do vegetal lá na carne do animal. Não faz sentido essa conta, né? Então, assim, a transição foi muito desafiadora, mais pelas pessoas que ficaram julgando do que propriamente pelo desafio da alimentação. Mas a gente, quando faz a transição, não sabe o que pôr no lugar, porque a gente come de forma afetiva, entende? Isso. Traz um conforto mais emocional. A gente muitas vezes não tem um apoio, né? Que é isso que acontece, não é, Walter? Não tem um apoio familiar, de amigos, enfim, um profissional para nos orientar, né? Um orientador ali. E a gente acaba indo por impulso, porque ainda são as bactérias que nos comandam. Infelizmente é isso. Por mais que você está malhando e você sabe que tu tem que ter uma dieta mais restrita para dar aí, né? A chegar ao objetivo que tu queres, que tu precisa muitas das vezes, ainda assim a gente acaba, hoje não deu tempo de preparar minha marmitinha, vamos comer um lanche ali que tá mais prático, mais rápido. Vira uma né? espécie de vício, né? A alimentação, ela vira uma coisa... O paladar é um vício, né? O meu professor de Vedanta, que eu vou fazer o retiro, ele fala que o conforto, que a alimentação é conforto também, né? Que o nosso maior vício é o do conforto. Perfeito. Cibele, Walter, eu sei que tu já embalou ali para entrar no último detalhe. Sobre alimentação, e tem alguns documentários importantes, né? Que é o Terráqueos e a Carne Fraca. Tem no YouTube, para quem quiser saber sobre isso. Eu acho que impactou o Terráqueos. Acho que qualquer pessoa que assistiu Terráqueos, acho que vai pelo menos mudar algumas coisas. Entendi. Muito bom esse apontamento, tá certo? Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Rede de Apoio Vegana. É isso que eu tô querendo saber de vocês. Porque o nosso assunto aqui está maravilhoso. Eu sei que dos senhores nós temos muito que extrair, muito que aprender. Não somente eu, mas também os nossos espectadores. Porém, nosso tempo também está limitado. Mas eu convido vocês para estarem conosco numa próxima oportunidade. E claro, por gentileza, deixem o contato de vocês, da escola também. Como o nosso pessoal vai fazer, né, para contactar. Então é o 45 9 9111 3223. Esse é o WhatsApp da Shambhala. É só pedir lá para a Isa, que é a nossa recepcionista, adicionar no grupo. Tem o Rede de Apoio Vegano, onde a gente compartilha assuntos, temas, enfim, várias coisas para fortalecer as pessoas mesmo. Como que eu faço? Eu tô começando agora. Tá? Quais são suas dúvidas? Vamos conversar. Tem várias pessoas em transição, várias que já fizeram transição para poder se ajudar. E lembrando que a escola Shambhala, ela possui uma série de atividades. Isso que o Walter comentou. Ela está se transformando num centro cultural, assim. Cada vez mais. A gente trouxe no ano passado um documentário chamado Muku, que é um documentário de 2 irmãos brasileiros, professores de yoga, que foram para a Índia e visitaram vários lugares, vários líderes espirituais, falaram até com os lamas para falar sobre a não violência e sobre a situação que acontece na Índia das vacas, que é uma coisa muito grave. Não vou dar o spoiler além disso aqui, mas o documentário vale muito a pena a ser assistido para a gente perceber o quanto isso impacta um este copinho que ganhou de o leite. prêmio. Isso, premiado. ganhou inúmeros festivais. E o Oberon, né, que é o diretor do Muku, ele estará na Shambhala em abril. No último final de semana de abril, ele estará com um workshop de yoga e a gente vai transmitir o Muku novamente lá no nosso espaço, né? Também vagas limitadas, porque o espaço, assim, não é tão grande, né? Mas para quem tem interesse, conosco para fazer essa cobertura mais que especial. Fazemos questão disso, tá bem? E claro, nós temos aqui, olha só, você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal, curtiu, comentou, ativou o sininho aí, turma, compartilhou com seus amigos? Não esqueça, comente, eu quero ganhar esse voucher aqui, ó, incrível de descontos. Fala pra gente um pouquinho, Walter e Cibele. Então esse é um voucher de descontos para a prática de yoga, tanto para planos trimestrais quanto semestrais, né? Perfeito. Então quem preencher aí vai ter a oportunidade de conhecer o yoga, né, com um precinho bem especial, e a gente vai ficar muito contente de ter mais pessoas se permitindo conhecer. Dá esse primeiro passo, depois você vai continuar outra coisa. O importante é ir lá e ter uma experiência, conhecer, né, por si. Então, galera,
Corre, deixe nos seus comentários, eu quero ganhar esse voucher com um desconto mais que especial. Você de Cascavel e região, fique super à vontade. Estamos esperando o seu comentário para participar do sorteio, que será sim na próxima quarta-feira, no dia 5 de fevereiro. E vamos realizar este sorteio aqui dos nossos estúdios e você pode ser, claro, um dos contemplados, tá certo? Então, para finalizar, Walter, Cibele, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos a essa casa incrível, maravilhosa que é a Gazeta do Paraná, tá certo? Precisando da gente também, estamos aí à disposição para fazer todas as coberturas dos futuros eventos, encontros, enfim. Queremos muito tratar com os senhores sobre outros assuntos que envolvem, né, o yoga, né? E também vários critérios que é muito pertinente para todos nós. Maravilha. Então, fiquem à vontade para retornar, tá bom? E sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Agradecemos muito. E para você, claro, antes de eu finalizar, vai o meu agradecimento ao Tony, o meu cabeleireiro maravilhoso, uma pessoa extremamente querida e super profissional do Berimbau Cabeleireiros, tá certo? Fale com o Tony, com a Anitta, a esposa dele, o Maurici, a Gracinha, e tem uma equipe incrível para te atender. Tony, brigadão, ficou lindo e eu amei. Que Deus abençoe cada um de vocês que está com a gente aqui no Geração Jovem, o Gcast da Gazeta do Paraná. Fica ligado, até a próxima!